Seja bem-vindo ao episódio 45 do Café com PNL. Aqui o nosso objetivo é trazer cada vez mais informação para você se tornar a sua melhor versão. E hoje a gente vai falar sobre educação com duas pessoas super especiais. Eu tô aqui com Denise e com a Raquel. Elas têm mais de 20 anos de história dentro da educação. Eu tenho certeza que você pode puxar muito insight daqui para você levar para sua casa, para você começar a entender melhor o seu filho também. Então, se você curte esse assunto, lembra de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que tem um filho também mais ou menos na cidade, até Fundamental 2, que com certeza essa pessoa vai conseguir absorver bastante conteúdo também. Então, bora lá, vamos apresentar vocês. Raquel, Denise, sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Quando a gente pensou o tema educação, veio vocês duas na minha cabeça, porque vocês fizeram parte de um processo com a gente, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, e colocaram e colocam até hoje tudo em prática, do que a gente aprendeu sobre neurociência, PNL e tal. Eu quero muito que vocês possam contribuir aqui com toda a experiência de vocês, a bagagem. Eu quero que a gente possa bater um papo sobre educação, o que vocês têm visto ao longo do tempo e com toda essa mudança que a gente teve, né, com a pandemia, com a forma de pensar mesmo, e com todas as mudanças, como vocês têm visto isso dentro da educação, com os alunos, com os pais de alunos, né, porque foi uma mudança geral, né, os profissionais de vocês. Sejam bem-vindas, eu deixo vocês se apresentarem e a gente bater esse papo gostoso sobre educação e sobre crianças, futuro e autoconhecimento e conhecimento, né? Oi, Vivi, prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer a Raquel. Educação é um tema lindo, né? Eu acho que a sociedade ela tem que se aprofundar na importância desse tema. É uma área magnífica que desenvolve seres humanos e o educador, eu acho que hoje em dia ele precisa estar atento ao novo, a tudo que aparece de bom para se estudar, para se conhecer, porque nós repassamos tudo isso com o nosso modelo, né, com o nosso exemplo de vida. Então eu acho que a educação ela precisa modernizar, acompanhando a neurociência, a neuroeducação, e o INEX tem tudo a ver com isso, né? Na minha vida em especial nem se fala. Eu tive, né, a equipe vai mudando, mas eu tive assim uma equipe inteira de águias. Eu levei mais de 80 pessoas, então teve uma época que eu era a profissional realizadíssima, né? Com a equipe que eu tinha ali trabalhando com aquelas crianças, porque a missão do educar é muito linda. E você falou futuro, o meu colégio é São Paulo Futuro, então nós trabalhamos para isso, né? Para que essas crianças sejam bem resolvidas, desenvolvam questões emocionais, com mais inteligência que nós tivemos, com mais instrumentos e ferramentas, né? Nós tivemos poucas ferramentas, eu acho que hoje elas estão disponíveis e a gente está aqui para aprender e para passar para essa meninada aí. Raquel. Prazer estar com vocês, com aqueles que nos ouvem também, nos assistem. Dizer que a educação é tudo o que acontece todo dia. Não é? Não tem como a gente dizer que uma pessoa não é uma pessoa que passa por um processo de educação. A educação é aquilo que vibra no ser humano, é aquilo que nos move. Então, seja acontecendo dentro de casa ou no chão da escola, ela se faz presente na vida de todos nós. Então, uma criança pequenininha, que um pai pode imaginar, não está na hora ainda de ir para a escola, não precisa, né, passar pelo processo de educação, é muito novinha, ela já está absorvendo muito desse processo educativo que inicia no núcleo familiar. Então, o contexto da escola, o contexto do chão, né, desse momento, é um contexto que traz uma diversidade muito rica. Eu sempre falei na escola para todos que passaram por esse processo que quando a gente se conhece bem, a gente tem condições de propor ao outro um momento rico de próprio conhecimento. Você não vai interferir quando não for necessário, não vai ser tão controlador, né? Todo mundo pensa que a escola vem naquele papel antigo de só ensinar.
Na realidade, a escola hoje promove muito a curiosidade, a investigação, o olhar para si. Então, quando a gente fala da educação socioemocional, a gente fala um pouquinho desse contexto de uma educação aonde o próprio aluno tem condições de olhar para aquilo, para o comportamento que ele está tendo. Então, se os pais têm alguma dúvida do quanto é importante esse processo educacional, não tenham. Traga seu filho para dentro da escola, porque é ali que ele vai ver crianças que têm conhecimentos diferentes, culturas diferentes, habilidades outras. Ele vai ter condições de conectar-se de uma maneira muito diferente. Nós ficamos ausentes, né, dessa possibilidade por quase 2 anos, não é, Denise? E não foi fácil, porque as crianças precisam. Como que o ser humano se humaniza? Se relacionando com o outro, não é? Então é muito importante que as crianças tenham essa oportunidade desde pequenininho, né? Com certeza. Nossa, eu penso assim que com essa pandemia e com tudo que a gente viveu aqui, o que vocês acham em relação à aprendizagem que foi perdida durante esse tempo? Como que vocês veem isso? A recuperação desses 2 anos e o quanto isso interferiu ou vai interferir no desenvolvimento dessas crianças? O que vocês pensam sobre isso? Olha, eu acho que foi uma perda relativamente grave, né? E não tem como você pensar ou determinar um tempo para recuperar isso. Essa é a minha maneira de ver. O que nós temos que pensar é em cada indivíduo, em como ele se sentiu, como ele absorveu toda essa situação, em especial emocional, né? Foram traumas, cada família tem a sua dinâmica, cada família sofreu inclusive as perdas com a pandemia de uma maneira, encarou de uma maneira. Então a criança absorvendo todo esse impacto, obviamente a aprendizagem ela fica para segundo plano. Não dá para você ter o mesmo nível de exigência num período pandêmico. Pós-pandemia, eu acredito que a gente tem que continuar com essa visão mais individual de cada ser. A inteligência emocional, eu acho que ela está explodindo nesse momento, é urgente todas as pessoas entenderem sobre inteligência emocional, sobre o socioemocional, quer dizer, na sociedade nós vivemos emoções, né? Diariamente no nosso convívio. A escola é um ambiente onde isso se exercita diariamente de uma maneira muito entusiasmada, muito forte, muito predominante para cada fase, né? Seja do 0 aos 15, aos 20, a adolescência agora está esticando para os 24, mas enfim, se a pessoa se conhecer, se nós oferecermos a ela a ferramenta de entender o que ela sente e ela tiver a compreensão disso, a aprendizagem é natural. Então eu acho que a aprendizagem é algo que se perdeu, sim, estacionou. Então uma criança, eu vejo pelo colégio ali, uma criança que estava entrando no 1º ano, na 1ª série, né? Hoje ela está no 4º, e aí você fala, mas como assim? Ela ficou 2 anos em casa. É assim, e desta maneira nós vamos conseguir olhar, eu acho que o indivíduo, e socorrer naquilo que for possível, né? Eu acho que é por aí. Nós, educadoras, temos um olhar sempre mais positivo para as coisas. Não tem como, né, Denise? A gente tem que olhar as coisas como algum tipo de esperança. Porque é o que a Denise falou. Ou foi grave, não foi fácil. E são várias as possibilidades aí que se apresentaram. Nós tivemos aqueles alunos com as perdas de conceitos cognitivos importantes para darem continuidade. Então, quem entrava num 1º ano passava pelo processo de alfabetização, aprendia a letra cursiva, tinha todo um decorrer com o educador que media tudo isso. Agora está no 4º ano e às vezes olha para a grafia da professora Ana Luz e fala, que letra é essa? Então, faz parte. Que educador que não está vivendo algo deste nível? Né? Não exatamente esse exemplo que eu dei, mas outro talvez.
Então, existiram as perdas conceituais? Existiram sim. Isso a gente recupera. Porque é aquilo, né? Nós, agora, enquanto adultos, sabemos que dá um Google que a informação chega. Bem, Né? O que eu sinto, como a Denise coloca também, que ficou aquém e nós temos que correr um pouco mais atrás. A questão do emocional. Porque o nosso sistema nervoso, ele é aquele que retém o maior número de informação. Então, aquela questão do consciente e inconsciente, né? O consciente, ele tá ali, ele tá no plano racional, mostrando os seus 10, 20%. Mas, inconscientemente, todos nós vivemos situações inusitadas. Sim. Famílias, cada um tendo que ir para um canto de um apartamento às vezes menor, ou de uma casa menor, tendo que trabalhar. O filho queria se expressar, talvez um pouco mais alto, não podia, tinha que se conter. E para conter uma criança, às vezes você eleva o tom de voz, o que nunca é o ideal. Então, todos nós vivemos situações muito diferentes. Os professores, todo mundo de câmera aberta, quero ver o rostinho de vocês para poder interagir. Aí fechava a câmera. Você tá aí, fulano? Oi, ciclano, como você está? A pessoa às vezes não aparecia porque a mãe chamou para tomar um lanchinho, porque estava na hora do café. Então, as disputas entre como eu vou aprender tal coisa foram muito inéditas. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, como eu faço isso? Como você faria se você soubesse? Porque, de fato, não somos nós quem tem todas as respostas. Quem conhece o contexto de cada criança é quem mais tempo passa com essa criança. Quem observa melhor essa criança. Eu brinco que hoje as escolas que têm período integral e têm um tempo estendido com as crianças têm o privilégio de acompanhá-las e de detectar aí situações que foram mais impactantes ou menos para aquela criança. Então, se eu me relaciono e aprendo num contexto de ambiente, dentro do ambiente escolar, a riqueza disso é enorme. Né? Não tem como negar isso. Fora o sistema de crenças, né? Porque tudo que foi falado na mídia, tudo que os próprios pais dentro de casa começam a comentar. Os medos. Isso que a gente está comentando até, né? Se isso vai impactar no resultado. E a criança absorvendo tudo isso num sistema de crenças que vai limitar. Então eu vejo que dentro da escola, e acredito muito, por vocês já terem feito DL Practitioner, etc., já tem uma formação nessa parte muito de entender o inconsciente, como você está dizendo, a gente começa a perceber que a gente pode também ajudar os pais a lidarem melhor com as crianças. Eu acho que nesse momento da escola deve ter sido primordial para vocês poderem até fazer essa conexão do pai, porque ele vai se comunicar com a criança. E o que ele vai comunicar para a criança? E como vocês vão comunicar isso para os pais e para as crianças, para que isso não impacte no resultado delas, né? Em tornar várias crenças limitantes, né? Porque o mundo já impactou. Já. Né? A criança observar o pai e a mãe com medo já foi assustador. Foi assustador. Porém, né, acho que nós estamos voltando, a rotina, acho que as famílias perceberam a importância da escola. Gente, isso não teve preço. Acho que sim. Eu não imaginava o quanto era importante levar os meus filhos todo dia na escola. Eu vi isso muito das mães. Então, valorizou o profissional. Sim. O professor foi muito valorizado. Puxa, professora, você ensina de um jeito que eu não consigo fazer na minha casa. Então, hoje, voltando à realidade, né, o nosso dia a dia é um pouquinho mais dentro do normal, porque ainda está todo mundo com um pouco de medo, e é máscara. Tem mãe que fica na dúvida, usa máscara, não usa máscara. Bom, enfim, esse dilema social que nós estamos vivendo, mas assim, a importância da escola foi exaltada, isso foi muito positivo. Embora, nesse pacote aí vamos pensar assim, de pessoas que sofreram muito, eu coloco os professores, porque os professores, eles teriam o direito de também estar em pandemia, ali em casa, simplesmente isolados, mas eles tiveram que expor, né, se expor perante as famílias. A aula que ele dava ali para os alunos, de repente estava a família toda, né, assistindo, ouvindo, e a educação, ela é incrível, porque é um setor onde todo mundo gosta de falar.
E ai, se fosse eu, faria assim. Ai, se o Google diz que é assim. Então, o professor, ao mesmo tempo que ele tem muita autoridade, ele deixa de ter. Então, são questões assim tão delicadas que a gente toca quando fala de educação, né? Porque o professor é um ser humano. Sim, e foi exposto, e aí muito da defesa, né, do ser humano, fala, eu estou dentro da casa da pessoa, com o pai, com a mãe, e todo mundo está me observando. Então essa autoestima a forma de você conduzir uma autoestima adequada, e sem medo de julgamento, sem medo de ser criticado, porque é normal o ser humano, principalmente quando ele não tem uma inteligência emocional para isso, ele começar a mesmo não se colocar no natural. Eu lembro, eu dei muito tempo, eu dei aula também, eu já dei aula, então eu sei o que vocês estão falando no universo, eu dei muito tempo aula. E quando vinha um coordenador ou um diretor assistir a aula, a gente sabia que a aula não era já a mesma, né? Com certeza. A aula você está sendo exposto, você está sendo observado, você está sendo julgado, e o medo do julgamento, né, para muitas... Por isso que quando vocês falam da inteligência emocional, eu não sei, até quero saber de vocês, porque eu penso assim, nós somos treinados tecnicamente de uma forma fantástica e sempre, mas cadê dentro das escolas a inteligência emocional, que a gente tanto está falando da importância, a inteligência financeira, né, a inteligência social? Então eu penso assim que no mínimo dentro de uma escola deveria ter isso, né? Inteligência social, emocional, financeira, e quero saber de vocês o que mais precisaria ter uma escola para ser uma escola agora, acompanhando esse novo momento de vida que, gente, quer queira que não, o mundo está diferente. E as pessoas estão diferentes. Tá? Todos nós, né? Todos nós. Sem dúvida nenhuma, ter o privilégio de estar num chão de escola que privilegia essas outras educações faz diferença. Eu tive esse privilégio, trabalhamos com educação, desenvolvimento socioemocional da educação infantil, anos finais, né? Infantil 3, infantil 4, até ensino médio. Então isso é um privilégio, com sistemas diferentes, parceiros diferentes, e a gente vê a importância de conexão das crianças nas relações, numa disputa de pátio, numa disputa na educação física, numa intercorrência de sala de aula mesmo, o quanto que aquilo fica mais acomodado, porque ao falar do outro eu também me exponho frente aos outros, então acaba sendo diferente. A educação financeira nós trouxemos nos últimos 3 anos antes da pandemia. Então estava inserido, e aprender a gerenciar o próprio dinheiro desde os pequenininhos. Legal. É bem bacana. Então as famílias acabaram colaborando muito com esse processo quando foram parceiros na ideia, compraram a ideia. Sim. E acabaram favorecendo essa forma de lidar com o dinheiro. Não é só com o dinheiro, né? Porque é aquilo que a gente falava antes, as coisas têm preço ou têm valor. Então eu entendo que às vezes eu prefiro pagar um pouco mais por determinado objeto ou uma coisa que eu desejo muito, do que pagar mais barato e ter por menos tempo. Então essa relação, né? Os meninos falam assim, mas eu compro mais baratinho, de segunda linha. Então, mas por quanto tempo você quer ter isso? Por muito tempo ou por um tempo reduzido? Tudo depende da forma como você vai se relacionar. Então, o campo social, né? Entender que uns podem ter coisas diferentes daquelas que eu tenho, entender que uns podem viajar e ter momentos, experiências de vida diferentes das que eu tenho, não significa que eu valho menos do que esta pessoa. Talvez aquilo que eu experiencio dentro da minha família, dentro da minha comunidade escolar, tenha aí um contexto com um significado muito maior, principalmente afetivo, do que tantas viagens e tantos teres, né? Eu tenho isso. Nós somos pessoas de ter ou nós somos pessoas de ser? Né? É aquilo que a gente precisa sempre se perguntar. E dentro da família é um campo muito importante. Não é porque o meu filho deseja algo que eu prontamente tenho que oferecer. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver o quanto que você deseja, porque às vezes ele nem quer tanto.
É um amiguinho da escola que tem, então, quero também. Porque se tudo que eu verbalizo querer eu posso ter, por que não? É verdade. Não é? Pode falar, Denise. Eu tô aqui pensando, né, ouvindo você, acho, nossa, cada experiência, né, cada experiência, uma diferente da outra, mas todas tão importantes. Lá no colégio, a inteligência socioemocional sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Eu vibro quando eu escuto e eu conheço e eu faço um curso, enfim. O INEX, como eu já disse, para mim foi uma descoberta maravilhosa. Agora, essas questões do empreendedorismo, da matemática, da financeira, de todos os conteúdos, todas as aulas, todas as disciplinas, eu acho que nós temos que envolver a educação socioemocional, porque a criança ela tem que aprender que o perdão existe, que a empatia existe, responsabilidade. Então são conceitos assim que hoje, se não se tratar, se não trabalhar na escola, as crianças não desenvolvem. Porque é muito mais difícil você corrigir o adulto. É melhor, desde pequenininho, ele ir aprendendo que as diferenças estão ali, mas que faz parte do mundo, que faz parte da beleza desse universo, né? Ele entender para que ele veio no mundo. Ele veio para agregar, para somar. Então, a inteligência socioemocional, eu acho que é o autoconhecimento de um ser humano lindo que chegou nesse universo para fazer a diferença e que a escola pode colaborar na formação. A escola ela não é para preparar uma criança para o vestibular. Os pais têm que eliminar essa visão, né? É uma visão muito pequena, muito antiga, inclusive, na época que se prepara para passar no vestibular. Hoje não é mais assim. Nós temos que olhar aquele ser humano como único, o que nós podemos fazer para que ele brilhe, né? Para que a luz daquela criança chegue no mundo com força, que faça mudar todo ao seu entorno. Eu acho que cada ser humano existe para isso. E só a inteligência emocional, só se conhecendo, só valorizando o outro, independente do que ele tenha, como a Raquel acabou de dizer, mas em favor do que ele é, né? Que o ter e o ser realmente são situações que a gente tem que trabalhar e ensinar essas crianças de uma maneira amorosa. Eu acho que o amor é a base de tudo. Sabe que você estava... Bom, quando a gente trabalha com gestão de escola, você trabalha com pessoas com crenças, valores muito distintos. Estou pensando exatamente nisso. E que bom, tá tudo ótimo, eu acho que é por aí mesmo. Só que se eu quero que meu filho, olha, eu vou pôr na sua escola, porque eu quero que ele tenha uma formação de primeira linha, de excelência, forte, né? Um ensino forte, para que ele, quando chegar lá no vestibular, eu já sei o que ele vai fazer. Olha, Raquel, fica tranquila, ele vai ser médico, tá? Ele vai ser médico, nós já decidimos. Eu sou de uma linhagem de médicos, então a família tem um discurso onde a ancestralidade ela já terminou, né? É médico. E vem essa criança, aí você olha para a criança e fala, tá bom, como a gente favorece essa criança a lidar com toda essa expectativa, porque é uma expectativa muito alta. E a gente sabe que se nós dividimos dentro de uma gestão de escola o percentual de famílias que pensam assim, não é uma parcela pequena. Não é. É uma parcela significativa. E tudo bem, contanto que a gente tenha como salvaguardar aquilo que é a criança. Né? Eu acho que aí está a importância de um INEX na vida de um educador. Não tenha dúvida. Tá? O educador recebe aquela criança, a família já falou para a escola inteira, da professora da educação infantil ao ensino médio, que a criança vai ser médica. Ok, é o desejo da família. Como que a gente vai trabalhar com essa criança para que isso não seja um problema na vida dela? Peso, né? Porque pode ser que ela decida sim ser médica, e com muita alegria no coração, e com muito amor. Mas qual é o nosso papel? Nós vamos ficar julgando a família? Não é assim, não pode ser. E se ele quiser ser um artista, se ele quiser ser um músico? Bom, não nos cabe, né? O que nos cabe é trazer esta criança potencial de valor socioemocional significativo para que ela tenha a capacidade de decidir. E que se ela tiver que negar esse desejo tão forte da família,
que ela tenha condições de fazer isso com amor, Uhum. porque a família só quer o melhor para Sim. ela. Né? Nós, enquanto... Eu sou mãe, Denise também, Sim. né? A gente, enquanto mãe, a gente fez o que fez pensando que era o melhor. Talvez hoje eu falei assim, ops, né? Podia ter modelado aqui um pouquinho diferente. Mas eu fiz o meu melhor, eu fiz por amor. Então, se a família compreender que ela não precisa ter controle de tudo a todo tempo... Então, vocês estavam trazendo, eu fiquei com isso na cabeça, a imagem do Big Brother, que foi a aula de cada professor. E quando esse professor tinha um filho pequeno chorando, porque a mulher também estava trabalhando, Sim. e aí você, enquanto gestora, eu pelo menos recebi várias vezes, talvez Denise também, ligava uma família dizendo assim, como assim o professor está com o filho no colo, ele não sabe que ele tem que dar aula? É. Então, pandemia, né? Porque se eu tenho que ser compreensivo com o outro, por que o outro não tem que também me favorecer dessa mesma compreensão? Então, assim, a cordialidade, a gentileza, as relações são mais fáceis se você convive desta maneira. Se você tem uma escola onde o seu filho está, onde há tantos gritos, tantas negativas, tantas proibições, nada pode, aos 3 anos e meio seu filho é indicado para ir psicólogo, dá uma olhada. Vê se é isso que você quer para a tua família. Sim. Porque às vezes você está num contexto equivocado, não é por aí. Agora, se você acredita nessa escola e acredita que esse padrão está ok, então olha para você. Por que você tem essa necessidade de ter controle absoluto sobre tudo? Mas o que aí está que acontecendo? tá, né? Aí que tá, Raquel. Eu penso assim, não foi à toa que eu chamei vocês duas aqui pra gente bater esse papo, porque aí faz a diferença quando você tem essa visão mais ampla. Por exemplo, vocês dentro de uma escola, com toda a bagagem que tem, técnica, sem dúvida, mas essa é a grande visão desse macro, do autoconhecimento, de enxergar a situação daquela criança dentro desse contexto, saber que ela vai precisar de um apoio para que ela possa, e um reforço para que ela tenha condição de dizer sim, eu quero ser médico, ou não, não quero, e isso está tudo bem dentro dela, Isso aí. dentro dela, mas isso só quem tem essa bagagem e essa visão, porque se você não tiver, você acaba não trazendo uma escola que tem como regra para uma conduta de excelência, buscar trazer o melhor para a criança. E quando a gente pensa nisso, você estava falando, Raquel, e a Denise começou e você colocou valores. Quantas vezes a gente sabe que dentro da escola, vocês como educadoras vão ter que fazer com que apareçam valores que às vezes não tem na família. Só que são valores importantes para que aquela criança consiga se colocar na sociedade de uma forma ideal, né? E ter essa visão bem maior que como vocês têm. E quando eu falei para Carol, vamos falar sobre educação, vieram vocês na minha cabeça, porque essa preocupação em buscar ferramenta, em buscar cuidado sensorial, de perceber tudo isso, né? De perceber o que está acontecendo naquela família. Como que eu vou acolher aquela criança com amor, com respeito? Como que eu faço para essa criança conseguir ser ela? Você sabe que às vezes o trabalho maior da escola, da orientação educacional, é com a família. Não tem dúvida. Nem sempre tudo que você vai trabalhar dentro da escola está direcionada com aquele indivíduo aluno. Às vezes ele está indo muito bem, porém ele está pressionado, as emoções dele, ele tem que engolir um eu, porque ele tem que atender a expectativa da família, né? Mais ou menos Mas isso aí aí. essa cuidado sensorial a gente consegue perceber Sim. quando a gente tem essa visão mais macro do negócio. Exatamente. E aí você começa a trabalhar, porque eu acho que a escola tem esse papel, porque já que a família compartilha, né? Nós compartilhamos a educação daquela criança ali, toda naquele ambiente de casa, no ambiente familiar, toda aquela questão maternal, paternal, e na escola toda a questão cognitiva, porém, como a escola evoluiu, a educação evoluiu, hoje nós estamos abrangendo, né? Nós estamos entrando em setores que antigamente
era próprio só da família. Ó, você dá ciências, matemática para o meu filho, que ainda existe muita gente, se você for olhar nos Facebooks da vida, é assim, educação, seu filho tem que ir na escola, só se aprende matemática. Quando eu vejo um post desse, eu fico extremamente chateada, porque não é. Tem criança que vai para a escola, ela falou do período integral, entra às 7 horas da manhã, eu tenho, e sai às 7 horas da noite. Ué, que ambiente ela fica mais tempo, essa criança, da vida dela? É no ambiente escolar. Se eu não ensinar valores morais, se eu não ensinar para ela essa inteligência socioemocional, para que ela se conheça, para que ela denome os sentimentos, entenda o que ela está vivendo ali. Olha, hoje eu estou com saudade, eu queria estar na minha casa, eu queria comer uma bolachinha no meu sofá. Não, mas não pode, você tem que estar na escola o dia inteiro porque a mamãe e o papai estão trabalhando. Olha a dor, né? Eu penso muito nessas crianças, eu tenho período integral, eu sei quanto isso é desgastante. E aí começa todo um trabalho paralelo com a família, porque a família deixou ali para que você prepare aquilo que ela está idealizando, e de repente a criança dela vem tão diferente daquilo que ela está idealizando, né, que ela sonhou, por exemplo, a questão de fazer medicina, de ser um médico para seguir, né, aí toda uma geração da família, ela não quer. De repente, é o que ela disse, ele tem dons artísticos, tem, né, uma veia completamente diferente, e aí vamos trabalhar essa família. Essa família tem que fazer DL, leva eles para lá, deixa comigo. Claro que o desenvolvimento de liderança ia ser importante para qualquer cidadão. Qualquer ser humano. Mas independente, é aquilo. A metodologia da escola normalmente precisa estar afinada com aquilo que a família espera. Então, quando a família busca por somente preço, quanto custa estar com meu filho aqui, ela precisa ser convidada a pensar sobre as expectativas que ela tem com relação à educação do seu filho. Então, aí você tem uma parte garantida. Vamos falar a mesma língua. Então, a Denise vem fazer matrícula. Denise, o que você espera para a educação do seu filho? O que você acha que nós, na escola, podemos te oferecer que vá de encontro com aquilo que você sonha para o seu jovem adulto, né? O que você projeta para o seu filho? Porque não tem como, né? Nós, mães, adoramos fazer projeção para os nossos filhos, e quantas vezes educador não faz projeção para os seus alunos, né? Dependendo de qual área do conhecimento ele sobressai, esse menino eu acho que vai dar um bom... A gente adora fazer isso. Muitas vezes a gente erra feio, mas a gente gosta de uma possibilidade. E olhar, quando você entende que o sistema nervoso central, ele capta muito daquilo que está no ambiente que você está inserido, você acaba favorecendo muito esse ambiente. Então, se eu tenho educação integral, vamos oferecer um cantinho com um sofá, para a criança ficar lá com a bolachinha dela. Hoje eu não quero fazer isso. Tá bom, o que você quer fazer? Vamos oferecer algo que se aproxime. Não é a casa da criança? Não é. Não é a mesma coisa? Não é. Mas ela está percebendo o movimento da parte do educador de acolhê-la. Sim. E quantas vezes esse aluno não precisa somente ser acolhido? Porque o pai e a mãe não têm tempo. Pela batalha mesmo. Muitas vezes, dependendo da idade. E aí eu preciso falar daquilo que eu estou sentindo, verbalizar, dar nome. O divertidamente nunca foi tão assistido, Nossa, né? E tão importante. E tão importante, porque eu preciso começar a nomear aquilo que eu sinto e poder dizer, eu tenho raiva. E família, se você diz pro seu filho não sinta raiva, não faz isso, deixa ele sentir a raiva dele. O que ele precisa é aprender a lidar com essa raiva, é o quanto que eu extravaso essa raiva e o quanto que eu retenho essa raiva. Porque as duas coisas têm um peso dentro de nós. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não é? Muitas vezes a preocupação do educador é o que ensinar. Então, se você tem uma sala que de repente você está ensinando uma matéria e eles te chamam a atenção para uma questão disciplinar, para. Deixa a matéria, porque a matéria o Google recupera. Se você não recuperar, o Google recupera. Mas lidar com aquele comportamento, falar sobre aquele sentimento, quem desencadeou isso? Foi a borracha voadora, o lápis, né? Enfim, nós estamos em sala de aula. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas o professor nem viu que aconteceu isso. Então, mas você viu, trouxe a informação, a gente vai falar sobre isso. É sempre importante retomar.
Porque quando você retoma, você abre esse campo de possibilidade da criança verbalizar. Às vezes ela se atrapalha toda para dizer, mas tudo bem, ela está colocando para fora. É a forma dela expressar. Expressou? É você, educador, que vai dizer não é assim ou é assim. Não, você vai ouvir. O seu papel é ampliar a escuta. Sem dúvida. Escuta ampliada significa menos ruídos dentro do corpo de cada uma das crianças. Porque se eu entendo que passa pelo meu sistema nervoso e eu não conseguir reagir com ela que me tá com a borracha na sala, te pego no recreio, te pego na saída. É assim, porque nós somos reativos. É o processo de autodefesa, é o sistema animal, luta e fuga. Sim. A gente não pode esquecer que nós somos animais, né? Racionais, mas animais. Então, como que eu vou lidar com cada uma das situações? Você me chama aqui para fazer um podcast de educação e começa a me sabatinar sobre física quântica. Nossa, eu acho que eu vou falar de Vianney, me deu assim um mal-estar. Vou dar um jeito de sair da conversa. Sim, porque verdade. por que eu vou falar de física quântica? Mas enfim, tudo aquilo que traz um conforto para a criança é mais fácil dela estar inserida. Sim. E o ambiente escolar, a forma como ela se relaciona com o educador. Quantas vezes nós não temos professores preocupados com determinados comportamentos das crianças? Vamos dar ouvido à equipe de gestão da escola, as águias, né? Para quem não sabe, procure INEX para saber o que é águia, que vale a pena conhecer. É claro que você tem um olhar diferenciado sobre aquilo. Sim. E você vai ter uma intervenção menor, o que é muito importante, né? A gente não precisa ensinar tudo. A gente pode deixar que eles aprendam e nos perguntem. A gente vai fazendo esse papel de mediação, de lapidar, porque a gente tem lindos diamantes nas mãos. Muito amorosos. E os pais, né, que às vezes falam, eu amo meu filho, eu adoro meu filho, mas eu não tenho tempo disso, não tenho tempo de ouvir. Ele quer. Olha, gente, quem não tem tempo para o filho hoje, lá na frente vai ter que ter tempo para o problema que ele vai trazer ali para o teu ambiente para ser resolvido. Então, ouvir as crianças, acolher naquela necessidade que para ele é extremamente importante. Às vezes para você é uma coisa tão simples, você só vai ouvir. E a família que não tem tempo hoje para o filho é muito grave, e eu acho que é um número muito grande. Eu vejo pessoas preocupadas em trabalhar, em manter a condição da família, a parte financeira, mas elas não conseguem tirar um tempo durante o dia para estar ali, de verdade, inteiro para o seu filho. Eu acho porque que fala, né, Denise? Mas Denise, você quer que eu ouça? Essa menina não para de falar. Ela quer me contar tudo o que aconteceu no dia a dia. Exato. E você tem que ouvir, porque é um ser humano que você pôs no mundo, não é verdade? Nem sempre você tem essa condição. Combine com ela o tempo que você vai ter, mas o tempo que você combinar com ela, cumpra. É de verdade. É de verdade. Que seja de verdade. Quando a gente fala, né, qual vai ser o futuro pós-pandemia? O futuro pós-pandemia é aquele que nós decidimos que vai ser. Então, se você que é um pai, uma mãe, está preocupado com a educação do seu filho, em tornar uma pessoa desenvolvida em várias dimensões, então olhe para ele no tempo que você conseguir. Trabalho 12 horas por dia. Ok, combine com o seu filho. Olha, durante a semana o papai não consegue te dar atenção, ou a mamãe não consegue te dar atenção. Mas vamos marcar sábado das 8 às 10, eu sou inteiro seu, você faz de mim o que você quiser. Porque a criança, ela é um ser de hábitos. Ela vai esperar aquele sábado das 8 às 10 com uma expectativa. Então, pai, aconteça o que acontecer. Se estiver com febre, estiver passando mal, cumpra. Vai passar mal junto. É isso. Leva seu filho para o hospital com você. Mas fica, não é todo dia o tempo todo. E não é dar coisas, é estar para. Né? É a integridade, né? Entre o que você pensa, fala e faz, né? É isso aí, eu tenho que estar muito presente nos pais, na escola. Pensei, falei e vou fazer. Dando certo ou não dando certo, eu vou fazer. Eu combinei, eu vou fazer. Quando vocês falam essa importância de você dar atenção para uma criança, eu acho que isso vai formar
a identidade dele com a autoestima dele ali, né? Você não dá atenção pro teu filho. Eu tenho valor pro meu pai, eu tenho Então, valor pra minha mãe. Eu tenho valor na vida, eu tenho o meu lugar, o meu espaço. Ele se encontra. Porque se você não tem o seu espaço dentro da sua casa, com o seu pai, aonde você vai ter espaço? E muitos pais não fazem por maldade, fazem por falta dessa autoconsciência, esse autoconhecimento. É por hábito também, eu tenho uma... Que nem a Wanda, naquele episódio que a gente falou sobre adolescente, ela fala que muito pai leva o filho pro DL Jovem. Aqui a gente não tá falando de uma galera mais velha, né? E aí quer que... Wanda, por favor, resolve esse problema do meu filho com o celular. E aí o filho chega no meio do treinamento e fala: sabe o que é? Eu não consigo conversar muito com meu pai porque ele tá sempre no celular. Olha lá. E beleza, o pai não faz por mal, é simplesmente um hábito dele estar lá com o celular, mas ele deixa de perceber que ele tá passando isso pra criança, que a criança não tá conseguindo falar com ele, aí chega adolescente. Você sabe que a Usando criança celular, aprende pelo modelo, Aprende né? pelo modelo. E a família que disser assim, mas eu modelo. não vejo isso, eu não faço isso. Tá bom, você tem um celular, tem câmera, grava um dia a sua casa, a relação que acontece, se perceba. A pessoa já vai se policiar muito e muito para não fazer aquilo que ela não quer que o outro faça. Mas não é para publicar o vídeo, é só para que você perceba o quanto você está se expondo ou expondo aquele que você mais ama. Ninguém faz proposital, ninguém faz para prejudicar ninguém. A gente tem hábitos que já estão formados há um tempo e às vezes acontece e alguém fala: nossa, Raquel, você fez isso. Fiz. Nossa, eu fiz isso. São as prioridades. Às vezes você prioriza, né, um momento de uma atenção, um vídeo, algo no celular, do que comer uma pipoca com o filho. Que parece bobagem, não é? Eu acho que para o adulto, para a cabeça do adulto, ele come pipoca sozinho. Não, mas é legal comer pipoca com o seu filho. De verdade, e trocar de ideia, aprender ali com ele, porque a gente aprende com criança o tempo todo, né? O tempo todo Deixa nós eu pegar aprendemos. um gancho aqui nessa fala da Denise. O que é muito bacana das pessoas terem consciência. Toda criança, nós também, mas principalmente a criança que está mais aberta a tudo isso, o que fica, o maior aprendizado que fica é o que passa pelo corpo. Então são as sensações, as emoções. Então você não disse alguma coisa que talvez ela não gostasse de ouvir, mas você olhou, você fez aquela cara que você faz quando você quer dizer isso. A criança capta e fica no sensório motor dela e ela guarda isso. Então se ela tiver um dia numa situação, numa entrevista de emprego, de qualquer situação, e aquela pessoa que estiver entrevistando tiver um olhar parecido, vai recuperar uma série de emoções dentro dela. Então, quando a gente fala em desenvolvimento socioemocional, a gente está falando de muito além do que é dito. Porque palavra tem poder. Né? Eu sempre disse, no ambiente que eu estive atuando principalmente, palavra tem poder, palavra é permanente, palavra tem peso. Então, cuidado com aquilo que você na memória com prioridade, dependendo da emoção, né? E se você falou, você pensou. E ela carrega então carrega uma emoção. Acredita isso. Exatamente. Você você verbaliza é o seu sistema de crença. Que vai falar mais alto. Então, escolha um ambiente escolar que tenha muita proximidade com aquilo que você quer para o seu filho. Você quer um ambiente mais tecnológico, com uma metodologia que busque isso? Ok. Tem várias escolas hoje que já proporcionam isso. Você quer um ambiente... eu ouvi uma mãe falando: não, eu quero um ambiente mais rústico. Eu falei: ai, meu pai, o que será rústico para ela? Ainda bem que a gente só meta modelo. Aí eu falo assim: rústico. Então talvez a senhora esteja buscando por um ambiente que trabalhe mais o concreto, né? Talvez... não, é isso mesmo. Eu não quero que ele pegue no celular, nem que vá para computador, laptop, nada disso. Ok. Então, busque por uma metodologia dentro da escola que compartilhe com aquilo que você está querendo trazer. Senão os trazer. caminhos são inversos e aí vira a briga eterna de força com escola, professor. Cabo de guerra. A gestão da escola fica: porque a mãe disse isso, porque o pai disse aquilo, porque a professora fez isso. Então, gente, vamos alinhar a expectativa? Vamos saber o que cada um quer e espera do outro e fazer isso com educação, né? Porque a cordialidade tem
realmente saído do contexto. Isso é uma marca pós-pandemia. As pessoas têm vindo com um tom mais alto, uma fala mais agressiva. Eu pago a escola, então eu quero que... Alto lá, né? A gente tem assim, você contratou um serviço escolar. Então, se você não olhou bem para aquilo que você contratou, a gente pode olhar para isso agora. Mas aqui não se grita, aqui não se manda, aqui se conversa, aqui é um ambiente cooperativo, porque senão fica uma eterna competição. A competição faz parte da vida, é importante? Sem dúvida, mas para determinado período da vida. Não precisa ser uma eterna competição. Porque a criança vai se tornar um jovem que vai competir consigo mesmo. E aí o que a gente tem? Alto índice de suicídio. Bom, todos os problemas psi que a gente conhece acontecem muitas vezes pela cobrança que o jovem faz com ele próprio. E aí vai para a escola e fala, vocês não fizeram um trabalho? Calma. Quem fez o que Em especial quando ele se sente não atendendo a expectativa, né? Da família. Da família, em especial. Que são as pessoas que ele ama, não é verdade? Não, e a gente nunca escutou que houve um suicídio porque não atendeu a nota que o professor esperava. Não foi. Né? Exatamente. Não, porque isso é muito banal. É muito raso, muito superficial. As questões estão muito dentro de cada um de nós. Então é aquilo. Família, você pode levar lá pro jovem fazer DL, leva, porque ele vai limpar uma série de coisas. Mas já deu tempo de ter tantas crenças? Deu. Já. Desde que saiu do útero. Já veio com algumas, né? Já veio. E aí é outro campo que eu também não vou usar falar. Não só isso, eu acho que assim, puxando o que vocês disseram, né? A criança, ela não absorve só o que você fala, mas a todo tempo ela está absorvendo a maneira que você age. E a maneira que você age é completamente inconsciente na maior parte das vezes. Então, se você não treina você mesmo, não é nem seu filho, se você não se preocupa você mesmo com o seu autoconhecimento, com a sua forma de lidar com o mundo, fica mais difícil, né? Então, você percebe, os pais que são águias, eles têm um olhar diferente porque eles vão passar para a criança, eles conseguem trazer isso para o consciente, né? Às vezes, vários comportamentos que eles tinham, e para que a criança possa desenvolver um ambiente melhor. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, você que é pai, comece por você. E maravilhoso isso, sabia? A cortar os padrões, né? Maravilhoso. Eu acho que o pai que é águia, além dele ver, dele observar os mínimos detalhes, né? Ele ouve mais, né? Ele sente, ele tem a sensibilidade aflorada para as emoções que estão brotando ali. Porque a criança é pura emoção, em tempo integral. Então, de repente, você quer um ser racional, e não é, ele é emoção. Ele é uma criança que ele fala com um brilho nos olhos, ou então com a cabeça baixa. Né? Funcionamento inconsciente o tempo inteiro. E ele vai absorver. E uma família... Inconscientemente ele vai absorver. Isso, e uma família que está aberta, né, ao novo. Nós temos que estar abertos ao novo. E aprender sempre. O pai tem muito para aprender. Ele acha que ele só tem que ensinar, mas não é não. Eu acho muito mais para aprender. Nós temos, eu falo, eu sou uma eterna aprendiz. Sim. Vamos aprender. Aprender o que nessa acho que altura sabe, da vida? Quem sabe que tem que aprender. Tem que aprender. Então, se de repente acontece alguma coisa que me traz uma emoção que não é habitual na minha vida, tem algo ali que está me incomodando. Sim. Vamos olhar para isso e olhar com amor, né? E recuperar a marca que ficou no instante que aquilo chegou para mim. Que pode ter acontecido quando menina, quando adolescente. E aí o que eu faço com isso? Então, quando um pai vem e já julga a professora, já chega impondo, já chega questionando, você olha e fala assim, tá bom, essa pessoa não está no seu melhor momento. Então, vamos primeiro ouvi-la e entender qual é, o que ela deseja. Exatamente. Porque também existe a diferença, né, entre o que a família deseja e o que é a realidade. Sim. Muitas vezes a balança aqui está desequilibrada. Então vamos lá, vamos equilibrar isso. E se a família, pai e mãe, já teve uma experiência socioemocional, ela já chega e pergunta. Diferente. Olha, Denise, Viviane, eu quero refletir com vocês o que aconteceu, porque meu filho chegou com essa informação. Será que foi mesmo assim?
será que a professora fez isso? Porque isso não combina com a escola, não combina com a metodologia. Me explica melhor, vamos olhar para isso? É completamente diferente. E aí eu digo que não é que ela acredita na escola, porque o pai e a mãe não estão acreditando na escola, para nossa tristeza, mas eles acreditam na escolha deles. Porque se eu, pai, entender que eu fiz a escolha certa, eu vou com tranquilidade para entender o que está acontecendo. Se eu questionar a minha escolha porque eu escolhi pelo preço mais barato, ou por aquilo que eu podia no meu momento, para não ser uma escola talvez pública, talvez eu me cobre tanto, isso esteja tão difícil para mim, tão pesado, que eu vou culpar quem? Eu vou responsabilizar quem? A escola, a Denise, a professora, a coordenadora, qualquer um, menos eu. Eu fiz a escolha certa, vocês é que não estão sabendo trabalhar. E a gente sabe que não é assim. Então, acho que a autorresponsabilidade sobre as decisões das coisas que nos permitem ter uma convivência melhor faz toda a diferença. Então, você quer dizer que eu sou culpado? Culpado não, responsável sempre. Porque nós somos pessoas que escolhemos o tempo todo. Eu brincava e dizia para os educadores da escola, olha, eu tenho 2 certezas na vida. Primeira, a clássica, nós vamos morrer. Segunda, eu faço escolha da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. E as consequências disso as minhas escolhas que vão trazer consequências para as minhas relações. Então, pai e mãe que chega gritando, eu falo, calma, você está nervoso com você, por quê? O que está acontecendo na tua vida? Não é com a gente. Mas você sabe que ultimamente, Viviane, eu tenho observado as famílias que procuram a escola, elas se interessam muito quando você começa a dizer que tem, por exemplo, um material socioemocional, que você tem uma aula específica para trabalhar com o filho dele, com a filha, aquelas questões. É uma geração diferenciada que está chegando aí, sabia? Que bom. Um pouquinho mais ligada no ser. Eu acho que é aquilo que nós já falamos aqui, né? Que o ser humano é muito importante. Puxa, que legal, olha, não, eu confio na escola, porque a escola é muito bem falada, eu ouço falar muito bem de vocês, mas e para o socioemocional que tem? Nossa, eu fico muito feliz com isso, porque nós já começamos a perceber uma mudança do ser humano. A área da educação, ela demora para mudar, viu? É uma mudança lenta, mais lenta, né? Que se arrasta, muito diferente de tecnologia, até da área da saúde, que por mais que nós não estejamos tão avançados assim, mas avança, a maneira com que até o SUS as cirurgias são feitas, né? Tudo, a vacina saiu aí muito rápido, então você percebe um avanço nas áreas. A educação, olha, eu vou te falar, tá passos lentos. Mas tá indo, né? Vamos confiar. Mas por quê? Porque não são os educadores, olha só como isso é profundo, e é uma questão para a gente pensar, não são os educadores, ali toda uma equipe gestora com os alunos. É uma sociedade inteira falando, ai não, isso eu não aceito, ai no meu tempo não era assim. Tem muito isso. A gente tem que abraçar a mudança, o novo chega. E olha, por exemplo, nós vamos falar de comunicação não violenta. Olha que lindo, olha que bonito. É super novo, mas é super importante. Sim. Por que não introduzir essa questão no momento, numa aula de matemática? Não tem problema nenhum, é maravilhoso, você desenvolve o ser humano muito mais, você prepara ele muito mais do que só com as questões cognitivas, das disciplinas. Então, essa geração está chegando, mas é lento. Mas vem muito do nosso ambiente social, né? Quais foram as palavras nos últimos anos que impactaram? Empatia, conexão, vulnerabilidade, autonomia, empreendedorismo. Como que eu posso pensar um jovem empreendedor se ele não tiver um mínimo de condição de liderança? Não tem dúvida. Não tem como. Então, acho que o mundo inteiro olhando de maneira diferente para tudo que está acontecendo. E essa conexão, ela vem se dando também de forma diferente. Por isso, tantos programas de desenvolvimento socioemocional. Por isso, tantas empresas falam, você vai entrar, mas antes eu quero que você faça um perfil comportamental. Porque
dependendo do seu perfil, eu preciso, não é que vai ser uma negativa dentro da empresa, mas eu vou te colocar frente a quem você vai trabalhar e vocês vão ter que aprender como um vai trabalhar com o outro. Facilita a relação, porque senão, Denise, eu trabalhar com a Denise? Não dá, a Denise é autoritária demais. Mas o que está acontecendo? Se eu não conheço, eu saio julgando. Sim. Eu afasto. Mais fácil. Na realidade, as empresas, elas contratam, mas a demissão, ela é feita assim, hoje em dia tem muitos estudos voltados para isso, que diz que as demissões, elas são feitas pelas questões de que a pessoa, ela não tem um trabalho em equipe, ela não se adequa naquela equipe. Comportamentais, a deficiência é comportamental. É comportamental. Às vezes ele é um técnico super competente naquela área, mas ele não troca, ele não sabe conversar, ele não sabe expor as suas ideias, o seu pensamento, ele quer impor. Então, tudo isso é trabalhado na escola, desde pequeno, né? A Carol trabalhou muito tempo com consultoria, ela falou que hoje nem admite-se mais. Você tem algumas etapas do processo seletivo. Que já vê o comportamental. Já vê o comportamental antes de contratar. Até o próprio, tem o Ray Dalio lá, que é o CEO de uma mega gestora de investimento no mundo, e ele fala que ele faz perfil comportamental e é transparente, assim, todo mundo tem acesso de todo mundo, porque você tem que saber com quem você vai trabalhar. E tipo, o cara mexe com matemática, a vida dele inteira financeira, e ele diz que não tem como, assim, o que garante a longevidade da empresa dele é o comportamental, as pessoas estarem alinhadas com relação a isso. Porque são as relações humanas. Sim, não tem como. Eu não consigo trabalhar com tal pessoa, então eu não preciso me aproximar dela. Mas eu preciso respeitá-la dentro do ambiente de trabalho. E preciso saber que se eu vou ter que fazer um trabalho com ela, que precisa da expertise dela, então vamos lá, como é que eu vou me comportar frente a isso? Gente, não é pra sempre. E competência tem que desenvolver ali naquele momento. É uma situação, um trabalho. Se for pra frente e é muito pesado pra você, bom, de duas uma, ou você sai ou você faz análise e tenta resolver a questão, né? Desculpa a brincadeira, mas E terminando então com essa frase esperançosa de que a educação está caminhando a passos lentos, mas está ela vai chegar onde tem que chegar. Principalmente quando a gente recebe profissionais que se preocupam com essa visão, né, do autoconhecimento, da busca incessante por conhecimento, né, para que possa trazer o melhor para a criança que chega ali. Pessoa e tudo feito com amor, né? Amor e respira, gente. Respira. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Obrigada, Denise. Obrigada, Raquel. Prazer enorme. Raquel. Valeu, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Foi uma delícia ter vocês aqui. Venham sempre. Com a gente. Olha, esses convites para educadoras é sempre isso, né? Porque a gente aparece. É um prazer mesmo. É isso. Bom, até mais. Até o próximo episódio. Lembra sempre de compartilhar o episódio com alguém que você sabe que você vai se beneficiar do assunto. Dá 5 estrelas se você estiver ouvindo pela plataforma de áudio e curte o vídeo se você estiver pelo YouTube. Tá bom? Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.